A cada ano, morre cerca de 2,6 milhões de pessoas devido à obesidade no Brasil. Chamar alguém de gordo ou magro pode ter sérias consequências. Em ambas as partes, o efeito é demasiadamente grave. Chamamos isso de ofensas corporais. Em algum momento, você já deve ter ouvido ou visto alguém praticando tal ato. Chamar alguém de gordo ou magro pode ter consequências. Mas quando a ofensa é feita devido à gordura e afeta pessoas obesas, o impacto gerado é bem mais grave. Esse tema nos leva a pensar e refletir sobre nossos atos. Vivemos em um mundo onde julgar é mais fácil do que ajudar. Segundo o Ministério de Saúde, o índice de obesidade cresceu de 11,8% para 18,9% em apenas 10 anos no Brasil. Os principais tipos de transtorno alimentar são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, e ambos têm como características comuns uma intensa preocupação com o peso e o medo excessivo de engordar, uma percepção distorcida da forma corporal e a autoavaliação baseada no peso e na forma física. Anorexia. Esse quadro se caracteriza principalmente pela recusa do indivíduo em manter um peso mínimo esperado para a idade e a altura, através da restrição do comportamento alimentar, pelo temor excessivo em ganhar peso e pela distorção da percepção da imagem corporal. A perda do peso é obtida pela redução intensa da dieta alimentar. Geralmente no início, são restritos apenas os alimentos considerados calóricos, porém com o progresso da doença, observa-se uma dieta extremamente limitada. Bulimia. Este quadro de transtorno alimentar é caracterizado por compulsões alimentares periódicas, ingestão de uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo, seguidas de métodos compensatórios inadequados, vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes ou diuréticos, práticas de exercícios em excesso para evitar o ganho do peso. Assim como na anorexia nervosa, o indivíduo bulímico apresenta uma autoavaliação baseada na forma física e no peso corporal. As pessoas acometidas pela bulimia nervosa ocultam seus comportamentos patológicos da família e das pessoas que a cercam. Muitas vezes se envergonham de seus atos compensatórios. Normalmente não há perda de peso significativa nas pessoas com bulimia, trazendo, portanto, maior dificuldade para a família identificar o problema. David Hume. David Hume foi filósofo, historiador, ensaísta, diplomata escocês, um dos mais importantes filósofos modernos do Iluminismo. Nasceu no ano de 1711 em Edimburgo, na Escócia, e faleceu no ano de 1776 com 65 anos em sua cidade natal. Seus pensamentos foram revolucionários, o que levou a ser acusado de heresia pela Igreja Católica por ter ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. Por esses motivos, suas obras foram acrescidas no índice do livro proibido. O grande ideal de Hume é demonstrar como o entendimento humano funciona. Assim, a estética também é uma questão de gosto, por ser um feixe de percepções e mente humana. Podemos distinguir facilmente sentimentos e percepções. Para Hume, mesmo os homens de parcos conhecimentos são capazes de notar as diferenças de gostos dentro do estreito círculo de relações, inclusive entre pessoas que foram educadas sob o mesmo governo e quem desde cedo foram inculcados ao mesmo preconceito. No entender de Hume, a capacidade de perceber de maneira mais exata os objetos mais diminutos sem permitir que nada escape. A atenção e a observação é reconhecida como a perfeição de cada um dos sentimentos e faculdades. Assim, a sensibilidade consiste em perceber a variação das pequenas diferenças de paladar, de maneira semelhante à rápida e aguda percepção de beleza. Deve ser a perfeição de nosso gosto mental. Nenhum homem pode se satisfazer consigo mesmo se suspeitar que ele passasse despercebidamente qualquer excelência ou deficiência de um discurso. Contudo, é essa capacidade de percepção que torna o ser humano mais nobre, ou seja, a delicadeza do gosto pelo espírito ou pela beleza será sempre uma qualidade desejável, porque é a fonte de todos os mais finos e inocentes prazeres, de que é suscetível da natureza humana. Portanto, Hume entende que a prática é indispensável para o bom exercício da arte e a compreensão da beleza com efeito. Procura eliminar todo tipo de preconceito e definição a priori da arte e beleza. O hábito
sobrepõe a tudo isso. A sensibilidade consiste em perceber a variação das pequenas diferenças de paladar de maneira semelhante. A rápida e aguda percepção de beleza deve ser a perfeição de nossos gostos mentais. Nenhum homem pode se sentir satisfeito consigo mesmo se suspeitar que ele passou despercebida qualquer excelência ou deficiência de um discurso.